Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis completou um ano de timão e ele tá confirmado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele e os seus parceiros, o trio, está garantido. Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. Jogo decisivo e vale vaga na semifinal. Força máxima? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Um ano de Corinthians, hein? De Memphis Depay, acumulando algumas polêmicas, contrato vazado, um rap pra lá, outro pra cá, uma identificação muito grande com o Corinthians, com a forma de ser Corinthians, com a torcida do Corinthians e sendo muito importante, na minha opinião, pelo menos, desde que ele chegou pro time especificamente. A gente pode analisar contrato, valores, aquela coisa toda, e até é curioso, porque vários contratos têm essa bonificação, seja por gols, assistências, jogos, enfim, títulos, aquelas metas, né? Inclusive é muito comum você vender um jogador para fora e estabelecer metas que sejam cumpridas até se ele for o melhor do mundo, se ele for bola de ouro, se ele for o campeão da Champions, se ele bater pênalti na final, tem muitas metas específicas num contrato de um jogador. A diferença é que do Memphis vazou, né? Vazou, ele é o Memphis, ele joga no Corinthians, então a gente sabe que a publicização disso ela é diferenciada. Mas enfim, ele tem 29 participações em gols em 51 jogos. Eu considero isso extremamente positivo. Ao custo-benefício, fica difícil a gente analisar porque o custo dele é alto realmente. Ainda mais para um clube que tem sérios problemas financeiros. Se eu não for analisar essa parte, eu preciso dizer que ele é determinante para o time. Determinante, inclusive, para fazer que outros jogadores à sua volta joguem melhor, que ele potencializa muitos dos seus companheiros, que ele foi responsável, sim, direto, depois da sua chegada, pela recuperação do Corinthians no ano passado, salvando o Corinthians do rebaixamento. Claro que o Garro foi o melhor meia do Brasil, claro que o Yuri foi o artilheiro do Brasil, mas é sempre bom lembrar, o Yuri e o Garro, eles já estavam aqui, no momento em que o Corinthians tinha sérias dificuldades. Quando chega o Memphis, por que todo mundo começa a jogar bem? Por que o time se ajeita? Não dá pra gente entender que houve um diferencial, que ele potencializou o futebol do Yuri, ele descentralizou a responsabilidade que só o Yuri tinha, que o Garro conseguiu encontrar muito mais os atacantes com a entrada do Memphis, que ele elevou a régua do time. E aí vamos pro número, né, gente? Vamos pro número. Eu fui ridicularizado no jogo aberto não tem muito tempo, quando eu disse que o time titular do Corinthians, ele pegava G4. Eu falei assim, gente, o time titular do Corinthians, do 1 ao 11, com o André Carrilho, com o trio Memphis, Yuri, Garro, com o Ranieri, com todo mundo. Eu falei, o time titular, ele pega G4 no Brasileiro. E o Corinthians devia estar em 13º, 14º e tal. Os caras riram da minha cara. Eu falei, gente, eu tô fazendo uma figura, porque é impossível do time titular do Corinthians jogar todos os jogos e todos os jogos 90 minutos. Não tem como. Você vai precisar trocar o time em todos os jogos. Pelo menos 3, 4, 5 peças. E nem sempre em todos os jogos esses caras vão estar. Porque você vai ter lesão, suspensão e tudo mais. E o Dorival Júnior, ele teve no ano, desde que ele chegou, o trio, vamos falar só do trio, Memphis, Yuri e Garro, em 2 jogos. O Dorival Júnior só teve os 3 juntos em 2 jogos. Que 2 jogos foram esses? 2 vitórias contra o Palmeiras. Dentro e fora de casa. 8avas da Copa do Brasil. O Corinthians jantou o Palmeiras. Já tinha feito isso no Paulista. Fez isso na Copa do Brasil, quando justamente os 3 estavam em campo. Não é coincidência, gente. Não é coincidência. Vamos pegar o número dos 3. O número dos 3. Juntos. Em todos os jogos. Eles têm 74% de aproveitamento. Vocês sabem qual é o aproveitamento do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Líder da competição, 74%. Então, não é que o Corinthians pegaria G4. Eu errei. E peço desculpas.
O Corinthians titular seria líder do Brasileiro. Eu sei que é impossível, porque é por isso que o Flamengo é líder. Porque ele tem, mais do que um time, ele tem elenco. Mas se o Corinthians conseguisse, por um milagre da natureza, ter os seus titulares todos os jogos jogando 90 minutos, na plenitude física, o que é impossível, mas vamos lá, fosse isso numa imaginação, seria líder do Brasileiro, com 74% de aproveitamento. O time titular do Corinthians é muito bom. O problema é que ele não pode jogar sempre. Então, o Memphis Depay, quando ele entra no time, ele sobe a régua do time. E os números estão aí, gente. Você pode criticar o quanto ele custa, a marra dele, o fato dele ter sumido em alguns jogos, tá bem, reconheço, mas assim, no Paulista ele foi decisivo, na arrancada do ano passado ele foi decisivo, nos derbys das oitavas, ele que faz o gol da vitória no primeiro jogo. Como é que eu vou tirar a importância desse cara? Não dá, gente, não dá. Aí é um pouco de falta de inteligência, é de ignorância, é de bater murro em ponta de faca, como a gente fala. É ficar brigando com o fato. Não posso brigar com o fato. Eu posso não achar legal ele, não gosto do Memphis, acho ele babaca. Sei lá, você pode pensar isso. Mas você não pode ir contra o número, cara. Não pode. Pô, é ridículo. 29 participações em gols em 51 jogos. Pega um jogador que tem essa estatística. E aí vamos além da estatística. Olha o que foi esse Paulista na vida do Corinthians. Num Corinthians completamente bagunçado. Fora de campo, inclusive. Com seríssimos problemas. Os caras ganham do Palmeiras, gente. Mas ele só subiu na bola. Ele não foi só isso. Ele deu assistência pro gol no primeiro jogo. E no segundo jogo, parece pouco. Cara, o que ele faz naqueles minutos finais, segurando... O Palmeiras estava em cima, gente. O Palmeiras tinha perdido um pênalti. Porque o Hugo foi gigante também. Mas não é o Memphis ali, no final do jogo, assim, arrebentar com o psicológico do Palmeiras. O Corinthians poderia ter perdido o jogo. Ele foi super, hiper, ultra importante no título paulista. E não é só um título paulista, é um título paulista contra o Palmeiras. No meio de todo esse contexto de um título que o Corinthians não ganhava desde 2019. Então, desculpa, gente, eu não consigo minimizar a importância do Memphis. Ele foi foda. Ele vem sendo foda. Pode ser mais pelo que ele ganha, porque pelo que ele ganha, a galera faz a associação. Tem que fazer um gol por jogo, tem que ser campeão do mundo. E não é assim. Ele tem um time. E para esse time, ele é importante. Ele e Yuri Alberto, confirmadíssimo depois de uma cirurgia de hérnia, voltando muito antes do previsto, treinando normalmente. Pô, que grande notícia. Você tem Memphis, Yuri e Rodrigo Garro juntos. O Carrilho teve uma lesão mais séria e tem uma dúvida aí no meio, porque o Ranielli também tá fora. E esse eu acho um puta desfalque. Mas vamos lá. É o Atlético. O jogo já tá 1-0 pro Corinthians. O jogo é em casa. O Atlético vai ter que vencer o jogo para levar para pênalti. Então, tipo assim, ok, o São Paulo vacilou? Vacilou. Teve um goleiro expulso com 3 minutos de jogo? Também isso dificulta. O jogo era na casa dos caras. Então, são contextos muito diferentes. Mas o futebol tem disso, né? O Corinthians perde um jogador expulso no primeiro tempo. Enfim, a coisa pode equilibrar. Toma um gol no começo que não tá esperando. Obviamente o futebol permite isso. Mas na tendência, gente, vamos lá. O Corinthians é mais time. O Corinthians joga em casa. O Corinthians tem a vantagem. Então, mesmo com alguns desfalques, que no caso do Carrilho e do Ranielli, vamos lá, né? O Maicon jogou bem o primeiro jogo. Aí você tem ali o Charles, ou o Rian, ou o menino André. Não sei o que o Dorival vai fazer, honestamente. Eu acho que ele vai de Maicon, Bidon, Garro, e aí talvez Charles ou Rian ali na segunda função. Vamos ver. 3 zagueiros ele faz dependendo do movimento do jogo. Não acho que ele vai começar com eles. André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Mateuzinho. E na frente o trio Garro, Memphis e Yuri. Esse deve ser o time. O Corinthians muito próximo, 90 minutos de estar numa semifinal de Copa do Brasil. Cara, isso é incrível. Com um ano que o Corinthians teve,
casos de polícia, presidente impeachmentado, Ministério Público pedindo documentos para, enfim, investigar ex-presidentes, uma gestão calamitosa, vários problemas. O Corinthians ainda assim pode estar numa semifinal de Copa do Brasil. Isso só aconteceu por conta das 9 vitórias consecutivas no ano passado, porque o Corinthians estava fora da Copa do Brasil. O Corinthians só consegue a vaga na Copa do Brasil porque se classifica para a Libertadores, mesmo pré, mas só assim, porque a vaga na Copa do Brasil ela estava extinta. O Corinthians só se classificou por chegar na Libertadores, porque mudou o ranking, mudou a forma de classificação e via estadual o Corinthians tinha caído na primeira fase. Tá? Então, quando ele chega na Libertadores, ele vai para a Copa do Brasil. E agora pode estar muito perto de chegar numa semifinal. A semifinal ela será disputada entre os dias 10 e 14 de dezembro. E as finais, 17 e 21 de dezembro. Ou seja, depois do Campeonato Brasileiro ter encerrado. Até lá, vai saber o momento do Corinthians. O Carrilho pode estar de volta. Todo mundo pode estar recuperado. Então, é um outro contexto. A tendência é que seja o Cruzeiro, porque o Cruzeiro já abriu 2-0 contra o Galo. Na Arena MRV, decide em casa agora contra o Galo Mineiro e, enfim, tem a vantagem de 2 gols. Mas sendo Cruzeiro ou Galo, enfim, né, vai ser difícil. Mas dá para duvidar? Claro que não. O que vocês acham que pode acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima, que é inclusive depois do jogo. A gente tem live combinada aqui entre eu e você, encontro marcado. Valeu? Até lá. Tchau.